Olá, povo de Deus, 28º domingo do tempo comum, 9 de outubro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, 5, 14 e 17, 2 Timóteo 2, de 8 a 13 e de Lucas 17, de 11 a 19. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Nosso texto do segundo livro dos Reis refere-se ao reino do norte, também conhecido como Israel. Trata-se do reinado de Jorão no século IX a.C. Os reis de Israel não eram firmes na defesa da fé em Javé. Em termos religiosos, praticava-se uma política de invasão de deuses, de cultos, valores estrangeiros que ameaçam a integridade da fé javista. Portanto, é uma época em que os deuses cananeus assumem um grande protagonismo e Baal substitui Javé no coração e na vida de muitos israelitas. Neste contexto, o profeta Eliseu assume-se como grande defensor da fé javista, continuando a obra de seu antecessor Elias. Eliseu fazia parte de uma comunidade de filhos dos profetas. Trata-se provavelmente de um círculo profético cujos membros eram os seguidores incondicionais de Javé e aqueles em quem o povo buscava apoio face aos abusos dos poderosos. Nosso texto de hoje nos apresenta a história do general sírio Naamã, considerado um dos heróis da Síria. Era leproso, mas informado por uma empregada judia de que em Israel havia um profeta que podia curá-lo do seu mal, veio ao encontro de Eliseu carregado de presentes. Eliseu mandou apenas que Naamã se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. O episódio deixa claro que Deus não se move de modo reducionista, como se fosse Deus apenas de um povo. Naamã é sírio, portanto não faz parte do círculo fechado do povo de Israel. Javé age com sua misericórdia em todos os povos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 8 a 13. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continuamos a ler a segunda carta a Timóteo. Para percebermos a mensagem que o texto nos propõe, convém recordar que esta carta
escrita por um autor desconhecido que, no entanto, se identifica como o apóstolo Paulo, nos coloca provavelmente no contexto dos finais do primeiro século ou inícios do século II, numa altura em que as comunidades cristãs sentiam arrefecido entusiasmo dos inícios, conheciam a perseguição e estavam a ser perturbadas pelas heresias e pelas falsas doutrinas. O autor exorta Timóteo, e na pessoa de Timóteo, todos os crentes em geral, a perseverar na fé, a conservar a sã doutrina recebida de Jesus e a dedicar-se totalmente a serviço do Evangelho. E, como argumento maior, o autor dá o testemunho da fidelidade absoluta de Deus ao compromisso assumido conosco. Se com ele morremos, com ele viveremos, se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lucas 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Continuamos nossa caminhada com Jesus rumo a Jerusalém. Essa peregrinação é tempo de aprendizado, pois Jesus vai se servindo de cada episódio do caminho para dar instruções aos seus discípulos e a nós. Pelos detalhes da leitura de hoje, fica evidente que se trata de evento teológico, de acordo com a teologia de Lucas. O Evangelho não deve ser confundido com resenha histórica. Nosso texto diz que neste caminho de Jesus com seus discípulos aparecem 10 leprosos. O leproso é, no tempo de Jesus, o protótipo do marginalizado, do excluído. Além de causar naturalmente repugnância pela sua aparência e de infundir medo de contágio, o leproso é um impuro ritual, a quem a teologia oficial atribuía pecados gravíssimos. A lepra era o castigo de Deus para esses pecados. Por isso, o leproso não podia sequer entrar na cidade de Jerusalém, a fim de não manchar a santidade da cidade santa. Devia afastar-se de qualquer convívio humano para que não contaminasse os outros com a sua impureza física e religiosa. Em caso de cura, devia apresentar-se diante de um sacerdote, a fim de que ele comprovasse a cura e lhe permitisse a reintegração na vida normal. Podia então voltar a participar nas celebrações do culto. Um dos leprosos, precisamente aquele que vai desempenhar o papel principal neste episódio, é samaritano. Os samaritanos eram historicamente desprezados pelos judeus de Jerusalém, que lhes consideravam um povo dominado pelo sincretismo religioso, impuro, portanto.
Pois foi exatamente um samaritano que do meio dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus. Podemos pensar que para o samaritano não tinha valor algum seguir o ritual de apresentar-se ao sacerdote. Voltar a Jesus para agradecer pela cura recebida era muito mais importante. Os outros 9 se supõe que seguiram o seu caminho, marcado pelos rituais e leis judaicos. O estrangeiro não. O samaritano voltou para seguir Jesus, o único capaz de lhe oferecer uma vida inteiramente nova. Nosso texto diz que o samaritano voltou para agradecer. O verbo grego aqui usado é a raiz da palavra Eucaristia. Exatamente, Eucaristia significa ação de graças. O samaritano se habilitou para a Eucaristia e para a ressurreição, pois outro verbo grego importante aqui está na ordem de Jesus, levanta-te, que podemos entender como ressuscita-te para uma vida inteiramente nova. A gratidão do samaritano lhe mereceu a salvação, pois sua gratidão foi a expressão máxima de sua fé. Por isso Jesus também lhe disse, tua fé te salvou. Gratidão e fé são como que 2 irmãs siamesas. Pratiquemos a gratidão para tornarmos visível a nossa fé. Um beijo no seu coração.